estamos aqui para uma entrevista. Eu, Mauro Henrique Cray, que costumeiramente às sextas-feiras apresento o programa Momentos de Fé aqui no Grupo Progresso de Comunicação. E hoje, então, estamos aqui para acolher com muito carinho o irmão José Bernardi, que é muito querido e muito estimado aqui na nossa cidade, porque a história dele se confunde também com a história do Ginásio São João Batista, que foi criado e conduzido por vários anos pela Congregação dos Irmãos Maristas aqui em Montenegro. Então hoje ele vem aqui para nos relembrar um pouco desta história que começou lá na década de 40, e ele hoje então vem aqui contribuir para que a história assim se perpetue nas gerações atuais e aqueles que lembram e que foram alunos, várias famílias então vão com certeza ter momentos muito de reavivamento da memória com a presença do irmão Bernardi aqui para esta entrevista de hoje. Muito bom dia, irmão Bernardi. Bom dia. Então, irmão Bernardi, nos conte um pouco da sua vida, assim, lá no início, como começou, de onde o senhor é natural, como surgiu a vocação, até chegar aqui no Ginásio São João Batista. Muito bem. A história é longa, mas eu falarei rapidamente. Eu nasci no mês de março, dia 12 de 1924. E eu entrei no juvenato com 10 anos, então em 34. Estudei para marista durante diversos anos. Com 18 anos eu fiz o noviciado, com 19 e 20 fiz o escolasticado, com 21 anos eu já era professor e comecei dando aula em Santa Cruz, em 1945. Chegou o ano de 1946 e o irmão provincial diz assim: irmão José Bernardi, você vai ser transferido para Montenegro. Então, 1946, peguei um trem em Porto Alegre e vim de trem até Montenegro. Em Montenegro, houve alguém que me esperou na rodoviária e me trouxe até o Colégio São João Batista, né? Sim. Bom, o colégio estava sendo acabado. Ainda não tinha todas as portas. Nos primeiros anos, no primeiro ano, eu fiquei só um ano aqui, nos primeiros meses, até os banheiros não tinham porta ainda. Então foram construindo e nós recebemos alunos. Éramos 3 irmãos, irmão Hugo, irmão Viribaldo e eu, irmão José Bernardi. Então o diretor e nós combinamos que vamos ter neste ano um exame de admissão ao ginásio. Então se fez o exame de admissão ao ginásio e conseguimos formar uma turma de 30 alunos. Então o irmão Viribaldo ficou encarregado de trabalhar com o ginásio, primeira série ginasial. Eu recebi o curso de admissão ao ginásio. E o diretor que cuidava de tudo, ele era o professor da 4ª série primária. Pronto, começou 3 anos assim, em 1946. Bom, o que tinha em Montenegro? Em Montenegro era uma cidade pequenininha, tu imagina, em 1946, quantos anos? 70 anos atrás, né? Praticamente, né? Então era uma cidade muito pequena e os nossos alunos só podiam ser meninos. E os professores só podiam ser homens. Então nós dávamos todas as aulas, cada um dava tudo.
menos a aula de educação física, porque não tinha nenhum irmão que tinha um curso. Então, contratamos um sargento que era da brigada que tinha aí. Sim. E então ele vinha dar educação física uma vez por semana para cada turma. Tá. Então isso foi o ano de 46, em que eu trabalhei aqui nesta cidade. Depois... E como é que era o dia a dia? Despertar, a escola, como é que funcionava o dia a dia da aula do ginásio? Bom, nós, os irmãos maristas, estávamos morando na parte superior do colégio, e aí então num dormitório grande tinha 3 camas, cada um tinha sua cama, mas no mesmo dormitório. Nós almoçávamos numa casinha que tinha num lado aí fora. Num lado, então lá a gente contratou uma cozinheira que vinha fazer o almoço, ponto final. Nós fazíamos o café da manhã e o café da tarde, em casa, tudo em casa. Feito. Os alunos vinham de manhã, às 7h30, 8 horas, então chegavam os alunos, e a gente abria as portas e os alunos ficavam no pátio, conversando. Todos os alunos, do 4º ano, do 5º ano e do curso de admissão, conversando. E aí, então, penduramos um sino, e quando o sino se batia, então os alunos se colocavam em fila para ir nas suas aulas, em fila, no pátio. E o silêncio perfeito. E aí, então, o diretor dava sinal: pode entrar a 5ª série, pode entrar o 4º ano, pode entrar, tá, e cada um ia em silêncio, tudo em silêncio, não tinha papo nenhum. E então começavam as aulas desse jeito, das 7h30, 8 horas até às 11h30. Às 11h30, então, alguém encarregado batia o sino e todo mundo se levantava, pegava seus livros e ia para casa. Porém, naquela época tinha que ter ordem e disciplina. Então, todos os que saíam pelo corredor, pelo lado de cima, tinha um irmão que acompanhava até o fundo da rua e até o fundo da outra rua, para eles não fazerem esculhambação. Em silêncio. Outro acompanhava pelo lado de cá para quem ia para cá, e outro pelo lado de lá. O colégio ficava sem nenhum irmão. E não tinha empregado para cuidar. Pronto. Então a gente levava até o fim da quadra, e quando chegava no fim da quadra, cada um se dirige para suas casas. Tá. De tarde voltava às 1h30. Então ia entrando e ia ficando no pátio conversando. Então, quando era 1 minuto antes da 1h30, então, todo mundo em fila para ir. E aí continuavam as aulas até às 5 horas. Às 5 horas, então, sinal para a saída. De novo se organizava. Quem vai para aquela rua faz uma fila, quem vai por essa rua, quem vai por aquela, e nós acompanhávamos até lá para eles irem para casa. Terminou seu dia de aula. Isso era segunda, terça, quinta e sexta. Nas quartas-feiras e nos sábados, somente tinha aula de manhã. E de tarde, então, o irmão José Bernardi, que era o mais novo, varria as salas de aula, passava um pano no chão em todas as salas de aula e deixava tudo prontinho para no dia seguinte continuar. Isso fazia nas quartas e nos sábados. Sim. E nas quartas de tarde, sábados de tarde, o irmão Viribaldo então convidava aqueles que queriam vir fazer jogos de futebol ou de vôlei, coisa parecida. Então ele ficava com eles brincando no pátio, quartas e sábados. Tá bom. Nos domingos, então a gente convidava os alunos para ir na missa. Então os alunos vinham para a escola e de lá a gente saía em fila para a igreja
para assistir à missa. Pronto, e aí vinham os pais, vinham os alunos, vinham as mães e tudo, mas eles iam direto para a igreja. Sim. E os alunos vinham para o colégio e a gente os levava para lá e de lá ia para a missa. Muito bem. Viu? Assim era a semana mais ou menos que nós passávamos. E o senhor também tem algo muito interessante como músico, que o senhor já me contou, que fez também o hino. Então nos conte um pouco sobre isto também, o hino do Ginásio São João Batista. Muito bem. Bom, o hino eu fiz em 1946 e eu somente trabalhei um ano. E então eu me lembro ao menos do refrão do hino, que eu fiz, né? Letra e música. O refrão era assim: Nosso ginásio de São João Batista há de brilhar como brilha um luzeiro, pois os formados em colégio marista são hoje a glória do povo brasileiro. Nosso ginásio no grande Brasil há de brilhar como cruzeiro, resplandece sobranceiro neste vasto céu de anil. Nosso ginásio no grande Brasil há de brilhar como cruzeiro, resplandece sobranceiro neste vasto céu de anil. E a gente cantava todas as vezes, quer dizer, que era pedido, né? Das festas, diante de datas vamos dizer assim, solenidades, dia da independência, dia da proclamação da República. Então, nessas datas, a gente cantava, além do hino nacional, cantávamos o hino do colégio.